Bom dia, crianças, a paz do Senhor Jesus para todas. E hoje então vamos com mais uma palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel. E hoje nós vamos falar sobre Mefibosete, que era o filho de Jonatas, o amigo de Davi. Então, o título da lição de hoje está assim: A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? E o texto áureo é: E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Essa pergunta Davi fez para o seu servo, que antes era servo de Saul. Porque nós bem sabemos que Saul era rei e seu filho Jonatas se tornou um amigo muito próximo de Davi. E Davi e Jonatas e Saul foram para uma guerra. Só que nessa guerra eles entraram em uma guerra com os povos dos filisteus e veio a morrer Saul, Jonatas e todos os filhos de Saul morreram. E ficou só Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que estava em casa com a ama. E a ama de Mefibosete, quando ouviu dizer que tinha morrido Jonatas, tinha morrido Saul, tinha morrido os filhos de Saul, que a família toda tinha morrido, no desespero de fugir, porque certamente eles iam procurar todos que descendiam da linhagem de Saul para matar. Então pegou o menino Mefibosete e ela correndo, apressada para fugir com o menino caiu do colo dela. E isso que o menino caiu, ele ficou aleijado dos 2 pés. E a ama naquele desespero correu. E o mais próximo que eles conseguiram chegar tinha uma cidade que se chamava Lodebar. E essa cidade era uma cidade isolada de todos os cantos de Jerusalém, de Israel. Era uma cidade onde ficava ali somente as pessoas que eram deficientes, as pessoas cegas, as pessoas coxas, mancas, que não tinham mais esperanças mais, as pessoas leprosas, todo tipo de enfermidade. O refúgio era essa cidade, que se chamava Lodebar, que no caso de Lodebar significa terra do esquecimento. E então a ama fugiu com ele para lá, porque lá ela sabia que ninguém ia procurar, porque ele não ia procurar um filho de um príncipe numa cidade onde todos eram deficientes, todos tinham problema, e sabiam também que ele sendo deficiente, certamente ele não ia poder ser rei. E a ama ficou muito triste, porque quando ela fugiu com ele, a esperança dela é que ele ainda viesse a ser o rei, no lugar do seu avô, Saul, que tinha morrido. Mas isso agora não poderia acontecer mais, porque não poderia haver um rei que tivesse alguma deficiência. E a ama então fugiu com ele lá para a cidade de Lodebar. E lá nessa cidade começou os traumas dessa criança. Perdeu a família, teve o trauma físico, Ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele tinha mais ou menos a idade de 5 anos quando ele ficou deficiente. Depois veio o trauma familiar para ele, que ele perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu os tios, perdeu tudo que completava a vida dele, que era a família, que é o que nós temos de mais especial nas nossas vidas, não é, criança? Mas agora, Mefibosete, com a idade de 5 anos, não tinha mais família, não tinha mais uma referência familiar. E veio os traumas emocionais também. Ele já se sentia como um cão morto. No dizer dele, eu já sou uma pessoa rejeitada, eu não tenho valor nenhum, porque eu não tenho meus pés, eu não tenho família. Então veio o trauma emocional na vida de Mefibosete. E depois veio também o trauma social, que é o trauma que levou Mefibosete à cidade de Lodebar.
E todos que estavam ali naquela cidade eram as pessoas que não tinham mais esperança, não tinham solução, porque era uma cidade onde dizia que os que estavam ali eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Então ele perdeu a esperança de viver em sociedade. E nessa cidade, crianças, ele viveu por 20 anos. 20 anos. E o rei Davi então reinou esses anos todos. E um certo dia o rei Davi, andando pelo alpendre do palácio, pensou, será que ainda há alguém da família de Jonatas? Então procurou o seu serviçal, né, que era o seu servo, que se chamava Ziba, e perguntou para Ziba, há ainda alguns dos filhos de Saul para que eu faça uso de benevolência para com ele? E o servo de Davi logo disse, sim, há um filho de Jonatas, aleijado, dos 2 pés. No dizer do servo, quer dizer, ele é aleijado, ele não tem proveito nenhum, rei Davi. Para que você vai usar de benevolência para com ele? E o rei Davi logo perguntou, e onde ele mora? Aí o servo disse, ele mora na cidade de Lodebar, que se chama, como as crianças, que se chama a cidade de Lodebar, o que significa? Terra do esquecimento, terra onde não tem esperança. E o rei Davi não importou com o dizer do servo, se ele era aleijado, se ele era deficiente, se ele era cego, se ele era coxo, se ele era manco. Mas o rei Davi, mais do que depressa, mandou buscar Mefibosete, porque Davi tinha feito um pacto com Jonatas, os dois eram amigos inseparáveis. Então, Davi falou com o servo, vai lá então e busca para mim Mefibosete. E quando o servo foi buscar Mefibosete, que chegou na casa dele, chegou lá na cidade de Lodebar e logo procurou, onde mora Mefibosete? E eles disseram, Mefibosete mora ali naquela casa. E o rei Davi, então chegou o servo do rei Davi, esse aqui é o rei Davi, ó, era ruivo, não era o rei Davi? E esse aqui é o servo dele, que foi lá buscar Mefibosete. E esse aqui é o Mefibosete. Mefibosete, Davi e o servo de Davi. Então foram lá na casa de Mefibosete. E quando Mefibosete viu chegar a carruagem do rei lá na cidade, ele pensou, meu Deus, o que será que vai acontecer? A carruagem do rei aqui nessa cidade de Lodebar, essa cidade abandonada, o que será que vai acontecer comigo? Agora o rei descobriu que eu sou um da linhagem de Saul e vai me matar também. Então o servo de Davi disse, vamos lá que o rei te chama, o rei te busca. O rei quer falar com você. E Mefibosete então ficou bem entristecido. Agora eu vou morrer mesmo. Aí veio o trauma espiritual na vida dele. Agora eu vou morrer, agora acabou a minha esperança toda. Mas ele não sabia que no coração de Davi tinha uma esperança, tinha um propósito bom para com ele. Porque Davi era um rei que ele lutou muito, matou muitas pessoas, Davi matou. Mas ele tinha o temor de Deus e ele se tornou rei porque Deus o amava muito, porque ele era uma pessoa sincera, de coração puro. Então, quando Mefibosete chegou até Davi, Mefibosete chegou lá no palácio, e quando ele viu Davi, ele se prostrou com o rosto em terra, e disse Davi, Mefibosete, diz ele, eis-me aqui teu servo, porque ele não se achava digno de contemplar o rosto do rei, de olhar para o rei, porque ele se achava inferior, ele se achava uma pessoa que não tinha esperança. Mas o rei pega e disse para ele, o rei Davi disse para ele, Mefibosete, a partir de hoje você irá comer na minha mesa. E Davi virou
para o servo dele, que antes era servo de Saul, e disse: os seus servos, porque o servo de Davi tinha 15 filhos e tinha também 20 pessoas que trabalhavam para ele, que plantavam todos na terra que era de Saul. Então Davi disse para ele: Mefibosete vai comer à minha mesa, e os teus servos agora serão servos de Mefibosete. Serão servos de Mefibosete. E Ziba logo disse: será como a tua palavra, ó rei. Então, a partir daquele dia, crianças, nasceu uma esperança para Mefibosete. Isso é, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu, apesar dos 20 anos passados, Deus usou de bondade, de misericórdia para com ele, guardou ele ali naquela cidade, onde que é a cidade dos que não tinham esperança, mas como o rei Davi tinha feito um pacto com o pai dele, então o rei usou de amor para com ele. E o rei usou de amor para com Mefibosete. E a partir daquele dia, Mefibosete passou a morar na casa do rei, passou a comer na mesa do rei e passou a viver uma vida de príncipe. Ele então passou a ter esperança, voltou para ele o amor, a bondade. E nós vemos que o amor que Davi demonstrou para com ele é um amor puro. Por quê? Porque quantos anos se passou? E se fosse outro rei que sabia que tinha algum filho de Saul vivo, com certeza ia matá-lo também, porque Saul foi um rei ungido por Deus, mas só que ele foi desobediente. Ele começou a seguir outros deuses e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Por isso que Deus foi e ungiu Davi rei também. Mas como Davi usou de amor para com Jonatas, porque Jonatas muitas vezes tirou Davi da mão de Saul, porque Saul por muitas vezes tentou matar Jonatas, tentou matar Davi, Saul tentou matar Davi. E como Jonatas usou de amor para com Davi, Davi então não podia esquecer da promessa que ele tinha feito com Jonatas, que ele usaria de amor para com ele também. E como Jonatas havia morrido, sobrou então um descendente da linhagem dele. E Mefibosete, mesmo deficiente, ele se casou, teve um filho, que o filho dele chamava Mica, e a vida dele mudou de pessoa que não tinha esperança, de pessoas que tinham traumas, né? Que tinha trauma social, tinha trauma emocional, tinha trauma familiar, tinha trauma físico. Isso tudo foi encerrado na vida dele, porque ele conheceu que existe um Deus e que o amor de Deus não olha defeito, não olha para aparência. Porque nós vemos quando Samuel foi ungir Davi rei, viu o irmão de Davi, que era bonitão, grandão, logo quis ungir ele, mas Deus falou para ele: eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, que vocês possam ficar com essa mensagem de hoje. Teve muitos traumas na vida de Mefibosete, mas o amor de Deus superou tudo. O amor de Deus foi tudo na vida dele. E ele conseguiu chegar num lugar onde ele nunca imaginava que ele ia chegar, né? Ele passou a comer na mesa do rei, a sentar na mesa do rei. E ele saiu vitorioso nessa jornada, porque ele, lá no fundo do coração dele, tinha uma esperança. E a ama dele, que cuidou dele esse tempo todo, fez o melhor na vida dele, porque não deixou ele perder a esperança. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, neste dia. Que a esperança em Deus é tudo que nós podemos guardar no nosso coração. Porque um dia o Senhor virá e nos buscará para morar com Ele nos céus. E que Deus em Cristo nos abençoe, crianças, em nome de Jesus.